Oi, amores! Hoje, 26 de abril, segunda-feira, temos o Papo de Segundas, logo mais às 21 horas, lá no YouTube. Estou aqui hoje na Cabana do Pena Branca e, para adiantar o nosso papo hoje, que ainda seguimos com as reflexões sobre o livro Mais Esperto que o Diabo, eu vim trazer os resultados das enquetes da semana passada. Com base nos 6 medos que nós comentamos, eu perguntei para o meu público os medos, o que eles tinham mais medo, se tinham mais alguma coisa para comentar. Vamos trocando uma ideia. E eis que, com 86% de peso, o medo da crítica esteve em primeiro lugar. Em segundo lugar, com 66% de participação, o medo da pobreza. Terceiro lugar, 57% tinham medo da velhice. Em quarto lugar, com 43%, medo de perder um amor. O quinto lugar, 40% de participação, era o medo da morte. E em sexto lugar, 14% tinham medo de perder a saúde, medo da doença. Aí nós também, além dos medos, de falarmos desses medos, as pessoas comentaram que elas tinham outros medos, né? Que esses medos se derivavam ali. Esses medos de perder um amor incluía perder o filho, perder o pai, perder a mãe, né? Não só aquele relacionamento ali afetivo, casal, enfim. Mas medos também específicos em perder algo ou alguém. Aí eu questionei também sobre manias. A maioria das pessoas responderam, né, me mandaram ali que eles nem sabem exatamente quais são as suas manias. E aí, talvez a gente tenha manias que a gente também não perceba. Eu tenho algumas. Todos nós devemos ter mais de uma. Uma das minhas manias é quando eu vou comer, eu vou ajeitando a comida no prato, gosto de deixar tudo separadinho e tal. Mania de. Eu mexo muito no cabelo, eu tenho a mania de falar com as mãos. Eu tô citando manias assim que vocês também acompanham no meu dia a dia. E aí também falamos das dores. Eu perguntei se as pessoas tinham alguma dor. 86% dos participantes disseram que sim. E eu perguntei se essa dor ela era emocional ou física. E 88% das pessoas responderam que ela era emocional. E eu perguntei se as pessoas tinham mais de uma dor, e 86% das pessoas responderam que sim. E as dores emocionais, elas nos causam feridas imensas e geram traumas, nos criam limitações, nos impedem muitas vezes de seguir muitas coisas na vida, de viver, de ser felizes. As dores emocionais, elas muitas vezes também são transferidas para outras situações, nos fazem com que a gente se feche para outras vivências, sejam elas profissionais, afetivas ou sociais. E aí eu fiz uma outra pergunta também, que geralmente relaciona-se a algumas dessas dores, que era em relação aos vícios. Eu perguntei para o meu público se eles eram viciados em algo. 57% respondeu que não, 43% respondeu que sim. E aí eu perguntei se haveria a possibilidade, se a pessoa sabia que ela poderia ser viciada em algo sem saber em quê. E 60% me disse que sim. Porque no meio desses vícios, quando eu perguntei também que tipos de vícios, eu tive respostas assim, desde da Coca-Cola, a drogas lícitas e ilícitas, e também a sexualidade, em relação ao sexo. Nem tudo é realmente um vício, mas podem ser sim aí manias de algumas coisas. E é importante ter esse discernimento. Mas o mais importante de tudo é saber como é que você vive com esse vício. Tá de boas, tá vivendo bem, assim como essas dores. E no meio disso tudo eu falei que eu ia contar, né?
também o que eu, se eu tenho, o que eu não tenho, como é que eu trato isso. Gente, eu já descobri muitas coisas em mim ao longo dos meus 42 anos de vida, as portas aí dos 43, e já tratei muitas coisas, já me tratei de muitas dores, já superei muitas coisas. E o que eu aprendi é que assim, ó, a gente não atinge aquele nível de perfeição, mas não significa que daí eu, tá, já que eu vou ter sempre um desafio, sempre algo para tratar, vou ter sempre alguma coisa para curar, então eu vou deixar tudo como tá e deixar a vida me levar. Não, não é bem assim. Porque as coisas vão melhorando. Por mais que venham vindo novos desafios na vida, novas dores, novas situações, conforme a gente vai aprendendo a lidar com os problemas, vai ficando mais fácil. Por pior que seja a situação, ela é mais fácil de ser lidada, tratada, de se encontrar uma solução, de ser resolvida. E, inclusive, de não ficar sofrendo quando não tem solução. E aí, no meio disso, eu tenho que contar para vocês assim, uma mania muito grande assim, que eu tinha, que era a minha mania mais chata, e eu vou dizer para vocês assim, que não é algo que eu superei, é algo que eu controlo. É quando eu vou me relacionar com uma pessoa, né, vou arrumar um namorado, uma coisa assim, se logo que eu tô conhecendo a pessoa, ele escrever errado, ou ele falar muito errado, eu já cortava. Ó, o Top tá concordando. Eu também brinco com o Top, porque ele não sabe latir. Então, assim, eu sempre gostei muito de ler, gostava muito da língua portuguesa. Não sou uma expert, né? E nem uma pessoa que fala eximiamente o português. Mas tem algumas coisas básicas e esses erros me incomodavam. Às vezes ainda me incomodam, sim, quando as pessoas falam ou escrevem de algum jeito. Só que eu tinha péssima mania de corrigir as pessoas. Eu tinha essa. Era uma mania horrível. Porque se a pessoa não sabe, se ela desconhece, você pode chegar num cantinho e, né, dar aquela conversada. E aquilo era tão mais forte do que eu, e essa mania era tão horrível, que não importava onde eu estivesse, quem estivesse na volta, eu, pá, corrigia. Às vezes nas redes sociais eu ia lá e, pô, mas a pessoa nem me pediu ajuda, ela nem me perguntou, ela tá nem aí pra mim, ela tá cagando pra minha opinião, né? E talvez até pra língua portuguesa. Mas eu tinha esta péssima mania de ir lá e corrigir. E isso é horrível porque esta minha mania, ela instiga o que na minha pesquisa mostrou que é um dos maiores medos das pessoas, que é o medo da crítica. E eu vou confessar para vocês que, dentre os meus medos, eu tenho dois, assim, tipo, top, né, e o meio top. Tá em segundo lugar. Assim. O top, lógico, no topo de tudo, é de que algo aconteça com o meu filho. Esse é o meu maior medo. Deus o livre, aquela coisa, perder um filho, acho que é uma dor que nenhum pai, nenhuma mãe deve passar. É horrível, já perdi entes queridos mais jovens do que eu e já doeu muito. E eu fico me colocando no lugar, principalmente de pais e mães que perdem os seus filhos, principalmente muito jovens. E para mim isso é uma dor inimaginável. Então eu tenho medo dessa perda e talvez muito mais porque eu tenha medo dessa dor. E aí, em segundo lugar, eu tenho medo da crítica. Não que eu não lide bem com a crítica, se alguém me criticar, se alguém contestar, eu dou as caras, eu exponho a minha opinião, mas eu tenho, sim, medo de algumas críticas, de algumas situações, e às vezes esse medo me paralisa, me impede de tomar algumas atitudes, me impede de dizer às vezes para algumas pessoas o que eu sinto ou o que eu deixo de sentir. E vocês vão dizer, mas como assim? Não, gente, é bem assim. E eu vou dizer para vocês que já foi muito pior. Porque aí, com todas essas análises, a gente vai olhando para trás.
O medo da crítica envolve o fato de a gente não conseguir dizer não para as pessoas. Porque você tem medo de ser julgado, mas peraí, nem eu nem ninguém tá aqui para julgar o outro. Nem para ficar criticando. Então, esse medo, ele tá lá no subconsciente. Quando ele bate, a gente tem que respirar fundo, procurar, detectar e trabalhar. Nem sempre dá certo, nem sempre é possível. Às vezes ele é gigantesco, mas a gente não pode desistir. Falei também que eu ia contar um vício. E eu sou viciada em chocolate. Sim. Esse vício hoje ele tá bem controlado, mas eu precisei, lá quando eu tinha meus 18, 20 anos, fazer um tratamento. Eu fiz o acompanhamento com terapia e com a nutricionista para poder diminuir essa minha compulsão por chocolate. Eu acordava de manhã, a primeira coisa que eu tinha que comer era um chocolate. No dia, a última coisa que eu comia antes de deitar era chocolate. Eu comia chocolate durante o dia. Se eu soubesse que eu não tinha, às vezes eu até conseguia não comer, mas eu precisava saber que tinha chocolate em casa. Se não tivesse chocolate, fosse a hora que fosse, eu pegava o carro e tinha que ir buscar, nem que fosse numa loja de conveniências, dessas 24 horas, sabe? De madrugada, eu tava lá. Então, esse é um vício que foi uma compulsão, e hoje eu tenho isso bem controlado. E aí chegou assim, nessa época que foi bem, eu notei que a coisa estava demais, porque eu estava já associando o chocolate o café. E aí, alguns amigos, algumas pessoas, o pessoal que trabalhava comigo, meu professor de pilates, um dia disse, Fabi, olha só, tu tá com chocolate numa mão, uma xícara de café na outra. E aí, gente, aquilo me ligou um sinal de alerta bem grande. E eu disse, não, tem que dar um jeito nisso. E aí eu chegava a tremer, não pela falta, mas pelo excesso que já tinha daquele estimulante no meu organismo. Então, é uma coisa que a gente acha que é super inocente, assim. Ai, qual é o problema em ser viciado em chocolate? Mexe com o nosso metabolismo, mexe com o nosso organismo, com o nosso estado de humor. E não é fácil. Nenhum vício é fácil de ser superado. Então, antes de você julgar, né, principalmente quem tem medo da crítica, antes de julgar alguém, principalmente que é viciado em álcool, em drogas, enfim, olha para você e vê se você não é viciado em algo que parece inofensivo, mas do qual você não consegue mais ficar sem. A sensação é a mesma. Por mais que a proporção dos danos físicos, emocionais e sociais sejam diferentes, a luta também é difícil. E aí, nós também falamos de sonho. Eu pedi para as pessoas me contarem um sonho. E aí eu soube, agora vamos falar só de coisas boas. Aí assim, o pessoal contou sonhos muito legais, assim. Sonho, gente que sonhando com a casa nova, em adquirir sua casa própria, em concluir a faculdade, em começar a estudar de novo, em trocar de profissão, fazer uma transição de carreira para ser mais realizado profissionalmente. Que mais? Gente que ainda sonha em ser amada e em amar. Gente que ainda sonha, sim, porque a gente tem que acreditar no amor. Eu sei que às vezes é difícil, né? Vem as decepções, vem uma série de coisas, mas se a gente não acreditar, qual é a graça? Vamos deixar de viver isso? Talvez perder a oportunidade que tá ali passando? Não dá, né? E aí eu prometi que eu ia contar um sonho meu e que não era o de casar com o Fábio Júnior. Apesar de que eu sei que esse sonho eu vou levar para a próxima encarnação, né? Tá, tudo bem. Não, o meu sonho hoje, o meu grande sonho é ver o Templo de Tote construído
e aberto ao público, recebendo e ajudando o maior número de pessoas possível, com os seus projetos sociais, com as orientações espirituais. Então, esse é o meu grande sonho. Algumas pessoas mandaram uns recadinhos perguntando: teu maior sonho é ir para o Egito. Não, é um grande sonho, sim, mas não é o maior. Apesar de toda essa minha ligação, ainda não tive a oportunidade de ir, também houve uma falta, talvez, de organização financeira, enfim. Mas o meu grande sonho é cumprir a minha missão espiritual, essa missão de vida que eu aceitei, que eu assumi antes de encarnar, enfim, e poder ajudar o maior número de pessoas através da realização desse sonho. Espero que ter trazido isso tudo para vocês, essas informações, o que o pessoal respondeu nas enquetes, e um pouquinho de mim também, faça sentido para vocês, que vocês daí possam absorver ainda mais as reflexões do livro Mais Esperto que o Diabo. E prometo que ao final dessas reflexões tem uma surpresa bem legal para ajudar ainda mais quem está disposto, quem está a fim de se transformar, de evoluir, de ser feliz. Hotep. Até mais.